Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. Hoje nós vamos dar continuidade no livro de Jeremias. Nós vamos ler o último capítulo, que é o 52. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo estamos na Tua presença, Pai, para te pedir, Senhor, mais uma vez, perdão por tudo que fizemos de errado. E pedir ao Senhor que nos ajude, nos ilumine, nos molda, Senhor, nos faz ser pessoas melhores, Pai. Cuide de nós, Senhor. Segure na nossa mão, Pai. E não deixe, Senhor, que soltemos da Tua mão, porque precisamos do Senhor o tempo todo, Pai. Sem o Senhor, nós não damos conta, Senhor. Fique conosco e nos ajude, Pai. Nos limpe os nossos pensamentos. Tire tudo que está de errado, Pai. Ajude-nos, porque precisamos de Ti o tempo todo, Pai. Tenha misericórdia de nós. E te dou graças, Pai, por mais este dia, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus, pela proteção que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por tudo. E peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos para o último capítulo do livro de Jeremias. Que é o número 52, tá? Lembrem-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, vamos focar, né, no Senhor. Vamos obedecer tudo que Ele falou e segui-lo, né? Então, vamos lá, gente. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Hamutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Líbina. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Jeoaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias, porque na guerra o que eles faziam? Queriam tomar a cidade, outra cidade, eles vinham e ficavam em volta dos muros. Então, ali não passava ninguém, nem saía ninguém. Aí ficava sem os alimentos, né? E acabando tudo que tinha, não tinha mais o que fazer. E aí eles obrigavam, né? Praticamente dessa maneira. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite. Embora a cidade estivesse cercada, foram pelo caminho do Jardim Real. Atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó e todos os seus soldados,
o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Ramate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e os prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. Meu Deus! Aqui vem a destruição do templo, né? No ano 19º do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade e Nebuzaradã levou como prisioneiros para Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele, e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam ao lado do templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de lamparinas. A gente vê hoje uma cidade que fez isso, né? Que levou tudo, né? Todas as coisas, todos os ouros também de Jerusalém, né? Levaram as tigelas onde eram recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para cinzas, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Aqui vocês sabem, não sei se todos sabem, né? Mas antes do Senhor Jesus vir, eram feitos sacrifícios de animais para expiação dos pecados. Então, sempre morria um inocente no lugar do pecador, do culpado, né? Então, matava um animalzinho para que os pecados da pessoa fossem perdoados. Aí depois, por isso que tinha o templo, né? Aí depois que o Senhor Jesus veio, aí não precisou mais matar animais nenhum, porque ele fez o sacrifício perfeito, né? É tanto que depois do Senhor Jesus, que aqui depois de destruir, a Babilônia destruir, eles reconstruíram novamente, mas nos anos 70, depois que Jesus veio, né? O templo foi destruído novamente e de uma vez por todas, porque está destruído até hoje, já tem 2000 e tantos anos. E foi destruído o templo e não foi reconstruído novamente. Então, mostra que não precisa de sacrifício de animais. O Senhor já fez perfeito o sacrifício dele, né? O Senhor Jesus. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo. Isto é, as 2 colunas, as carretas, os grandes tanques e
os 12 bois que sustentavam. As 2 colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 35 centímetros de circunferência. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze, que media 2,20 metros de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rentilhado e com romãs. Tudo isso também era bronze, um enfeite rentilhado de cada coluna havia 100 romãs, sendo que 96 delas podiam ser vistas do chão. Nossa, quantos segredos tem por trás de todas essas palavras aqui, né? E nós não temos entendimento, né? Não temos entendimento. Deus não nos deu ainda entendimento disso aqui, mas muito interessante, né? Aí Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância no templo da cidade. Ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-lo e depois matá-los. Assim, o povo de Judá foi levado como prisioneiros para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou no 7º ano do seu reinado. Levou 3.023 no 18º ano, 832 de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isto aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros, como ele em Babilônia. Assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Então, aqui nós terminamos o livro de Jeremias. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, por ter conseguido terminar mais um livro, Senhor. Terminar de ler mais um livro, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, por nos dar força, coragem, ânimo para estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai. Peço a Ti que abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.